Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Pode se assentar, abençoados. Graça e paz a você que me assiste agora. Estamos ao vivo, 7h32. É 32, pastora? 7h36, 37 no horário ali, isso. Estamos ao vivo aqui do MGA Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Amém? Olha, eu preciso dar sequência. Quem sabe aí que parte que é hoje do estudo? Parte 10. Hoje é a parte 10 do tema A Teologia e as suas ramificações. E por falar em teologia, que ela se ramifica, na parte 9, na parte anterior, eu li Apocalipse 20, que fala muitas coisas, fala de Satanás, fala do milênio, né? Fala que o dragão foi preso. Agora, eu trouxe hoje uma versão bem antiga, antiquíssima, para que não haja questionamento ou dúvidas. Por exemplo, eu nasci em 1967. Eu tenho uma Bíblia lá em casa de 1901, 66 anos antes de eu nascer. Mas o Espírito Santo mandou trazer uma Bíblia mais antiga ainda, como se não bastasse, de 1821. Eu já estava lá. 1821, estava no céu ainda. Então as pessoas, elas não têm noção. E muitos falam besteira, palavras sem fundamento. Eu estou com uma Bíblia aqui em mãos, de Antônio Figueiredo, mais conhecida como a versão de Figueiredo, que é a Vulgata Latina. A versão de Londres, 1821. E eu vou ler nela Apocalipse 20. Na parte 9, eu li na nossa Bíblia, Bíblia Thompson, da editora Vida, versão contemporânea eu li, vocês acompanharam. Mas a Bíblia Thompson é uma Bíblia nova. Agora a Bíblia de Figueiredo é de 1821. Tem gente que fala, eu não concordo com esse termo. Tem pregadores que falam assim, adulteraram a Bíblia. Aí outros falam, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi adulterada, e usam esse termo. Eu não gosto de usar o termo, não concordo com o termo que a Bíblia foi adulterada. Já para não usar esse termo ou essa frase, eu tenho 50 e poucas Bíblias, versões e traduções. Por quê e para quê? Porque com 50, com 4, 5, 6 já dá para fazer isso. Mas com 50 melhor ainda. 50 Bíblias, versões e traduções. A 50 é mentira? A 50 foi adulterada? Para isso que eu tenho várias versões e traduções da Bíblia. Vou falar a verdade, nós temos que ter um senso e crer em Deus, crer no Espírito Santo. Eu não vou crer. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Tudo bem, tem homem ladrão, tem homem bandido, tem homem assassino. Mas todo homem é ladrão, abençoado? Todo homem é bandido? Todo homem é assassino? Então não se pode generalizar e falar que a Bíblia foi adulterada. Eu não concordo com essa expressão. A Bíblia tem várias traduções, até um pouco diferentes. Traduções e versões. Uma fala carro, a outra fala veículo, a outra fala automóvel, mas elas têm que falar a mesma coisa. O sentido tem que falar a mesma coisa. Jesus é o Senhor em todas as Bíblias que eu tenho. Todas as Bíblias, versões, traduções, Jesus Cristo é o Senhor.
Tá claro? Ou seja, tá batendo. Todas as versões, traduções, Deus é o Criador, é o Pai. Todas as versões. Então, como que ela foi adulterada? Adulterada aonde? Haverá diferenças de traduções. João Ferreira de Almeida, Edições Paulina, versão Ave Maria, né? Scofield, Thompson, e por aí vai. King James, Hanna Valera. Então, haverá diferenças, e eu digo pequenas, e ainda que sejam grandes diferenças, mais de versão e de tradução. Em si, no tocante, todas têm que falar a mesma coisa. Por isso que eu tenho 50 e poucas. Então, eu quero fazer uma breve leitura aqui da Bíblia de 1821. Tradutor Antônio Figueiredo. 1821. Não foi ontem não, hein? 1821. Eu nasci em 1967. 1821 para 1921 já são 100 anos. Já são 100. Mas eu nasci mais para frente. Então, a Bíblia que eu vou ler, versão Antônio Figueiredo, de 1821. Ainda se fala, escrevi em romano. Capítulo 20, XX. Hoje a nossa Bíblia, capítulo 20, é 2:0. Naquele tempo se falava em romano. Então, essa Bíblia aqui, a língua portuguesa é antiga. É de 1821. A nossa Bíblia fala céu. C-E-U. Essa Bíblia fala céu. C-E-O. A nossa Bíblia fala Timóteo. Essa Bíblia fala Timóteo. A nossa Bíblia hoje fala Moisés. Essa versão fala Moisés. A nossa Bíblia fala Oséias. Essa versão fala Oséas. A nossa Bíblia fala Atos. Essa versão fala Actus, com C mudo. Então, muda alguma coisa, mas a essência é a mesma. Abre Apocalipse 20, por favor, na sua Bíblia, que eu vou ler aqui na Bíblia de 1821. Antônio Figueiredo. Apocalipse 20, versículo 1. Por que eu vou ler? Primeiro porque o Espírito Santo mandou eu ler. Por quê? Para deixar claro para toda a terra que não é um modo de eu crer. É o que está escrito até numa Bíblia de 1821. Nem eu, nem você, nem seu pai, nem seu avô não tinha nascido, não estava aqui. E a Bíblia já estava. Então, para quem gosta de falar que a Bíblia foi adulterada, eu estou com a Bíblia aqui do século 21, que é a Bíblia Thompson, editora Vida, e estou com a Bíblia de 1821. Não foi adulterada não, está dizendo a mesma coisa. Algumas palavras diferentes, mas a mesma coisa. Olha lá, acompanha na sua. Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer do céu um anjo. Alô, olha como que essa versão de 1821 é melhor que a nossa. Olha como que é melhor que a nossa. Na Bíblia Vida, Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, em minúsculo. A Bíblia de Figueiredo, 1821, o anjo está em maiúsculo. Não é melhor? Por quê? Porque se o anjo está em maiúsculo, tudo quando está em maiúsculo, Deus em maiúsculo, Filho em maiúsculo, Espírito em maiúsculo, se refere a Deus. Se está escrito anjo em maiúsculo, se refere a Jesus. Não é o que eu tinha falado na parte 9? Que esse anjo era Jesus? A Bíblia de Figueiredo, de 1821, já diz, já está escrito anjo em maiúsculo. E eu vou ler a Bíblia de Figueiredo. Você acompanha na sua Bíblia aí. Eu vou ler a de 1821. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele tomou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E meteu-o no abismo, e fechou-o por selo sobre ele, para que não enganasse mais as gentes, até que sejam cumpridos os 1000 anos. E depois disso, convém que ele seja desatado por um pouco de tempo. E vi cadeiras
e se assentaram sobre elas, e lhes foi dado o poder de julgar, e também vi as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o seu caráter nas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinarão com Cristo, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida, até que sejam cumpridos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas antes serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E depois que os 1000 anos forem cumpridos, será desamarrado Satanás da sua prisão, e sairá e seduzirá as nações que estão nos 4 ângulos da terra, Gog e Magog, e os congregará para a batalha, cujo número é como a areia do mar. E subirão sobre o âmbito da terra, e cercar-se-ão aos arraiais dos santos, e a cidade querida. Mas desceu do céu, por mandado de Deus, um fogo, e os tragou. E o diabo que os enganava foi metido no tanque de fogo e de enxofre, onde assim está a besta, como o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, por séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e um que estava sentado sobre ele, e de cuja vista fugiu a terra e o céu, e não foi achado o lugar deles. E vi os mortos, grandes e pequeninos, que estavam em pé diante do trono, e foram abertos os livros, e foi aberto outro livro, que é o da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os seus mortos que estavam neles. E se fez juízo de cada um deles, segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no tanque de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não se achou escrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo. Vocês acompanharam aí? Posso dizer que 99% igual. Hã? Dá um sinal. Está 50% diferente? Está 30% de diferença? Não está. Não está bem semelhante? Uma Bíblia do século 21 e uma Bíblia de 1821. Por que eu li? Para vocês verem que não foi adulterado. Eu estou lendo Apocalipse, mas eu posso ler Atos, posso ler Filemão, posso ler Hebreus 2,14, eu posso ler Efésios 2,8. A Bíblia é a Bíblia. Então a questão não é ser adulterado ou não. A questão, primeiro, é crer no que está escrito e respeitar a palavra de Deus com temor, sem zombarias. Amém? Agora eu vou entrar no meu assunto de hoje. Na parte anterior, hoje é a 10ª parte. Na parte 9 eu li Apocalipse 20, na Bíblia Vida, edição contemporânea, Bíblia Thompson. E hoje, na parte 10, eu li a Bíblia de Figueiredo, de 1821. E vocês viram que está ali, ó. Para não falar que está 100% igual, está 99% igual. Você acompanhou aí? Não está muito semelhante? Quase a mesma coisa? Para você ver, uma Bíblia de 1821. Pastor, por que você leu essa outra Bíblia? De 1821. Para mostrar para vocês que a Bíblia, é a mesma. Independente de anos, das décadas, de séculos e gerações. A Bíblia é a mesma. Amém, abençoados?
A mesma que Martinho Lutero usou, a mesma que John Wesley usou, John Hus, João Calvino, a Bíblia é a mesma. Agora eu quero que você pegue aí caderno e caneta, porque agora eu vou começar a dar uma aula aqui bem teológica, né? Por quê? Porque agora eu vou te ensinar e te explicar como que Apocalipse 20 se ramificou. Independente se é a Bíblia Thompson, João Ferreira de Almeida, independente se é a Bíblia de Figueiredo, 1821, Apocalipse 20 é Apocalipse 20. Amém? Agora eu vou te mostrar, agora eu vou dar uma aula teológica. Você vai ver que Apocalipse 20, quer escrever isso, essa frase? Apocalipse 20 se ramificou com 4 teorias escatológicas. Apocalipse 20, não foi eu que fiz isso, hein? Não foi eu que fiz isso, não foi eu que fui atrás disso, não foi eu que quis assim, ou fiz assim. Pelo tempo, os crentes foram nascendo, crescendo e morrendo, nascendo, crescendo e morrendo, e foram estudando a Bíblia, e um crente foi para lá, outro crente foi para cá, outro crente voltou para lá. Então, os crentes foram se ramificando pelo passar do tempo. Tanto é verdade que existe a igreja católica e existe a igreja evangélica. Você vê que ramificou. Pode-se dizer que a Bíblia é a mesma. Porque a Bíblia católica tem Efésios 2:8. E a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que diz que a Bíblia evangélica, tem Efésios 2:8. Então pode dizer que a Bíblia é a mesma. Mas você vê que o católico foi para um lado, o evangélico foi para outro. E os engraça para outro lado ainda. Nem católico, nem evangélico. Estão percebendo? Por quê? Porque todo assunto teológico, com o passar do tempo, ele vai se ramificando. Estamos na 10ª parte. Na primeira parte eu falei o quê? Que a escatologia é como uma árvore. Bom aluno. A escatologia é como na parte 1, na primeira pregação. Essa é a 10ª. E vou continuar, porque tem muito assunto ainda. Não sei quando vai acabar. Por isso que nós temos no nosso site, no site graçaapostolado.com, temos um link, a teologia e as suas ramificações. Eu não tenho pressa nenhuma. Amém? Estamos na 10ª parte. Vai acabar na 15? Na 20ª? Não sei, irmão. Quando o Espírito Santo falar, até aqui tá bom, aí eu paro. Enquanto ele não falar isso, eu vou continuando. Eu sei que eu tenho muito assunto. A teologia, não a teoria, desculpa. A teologia, hoje a ministração é diferente. Muito diferente. Ela é bem teológica. Ou seja, ela é bem para quem quer conhecer e entender mesmo. Entendeu? É tipo um seminário hoje, ou melhor, daqui para frente, não hoje. Daqui para frente vai ser como que um seminário. Para quem quer mesmo conhecer e entender por que que um crê de um jeito e por que que o outro crê de outro jeito, se a Bíblia é a mesma. E eu li uma versão de 1821. Para não falar que a Bíblia mudou. A Bíblia é a mesma. Mas, escreva aí, Apocalipse 20 se ramificou em 4 teorias escatológicas. 4. Entendeu? Quer escrever aí? Escreva aí, ó. Amilenismo. Letra A, milenismo. Tudo junto. Amilenismo. Ou amilenista. Mas escreva aí amilenismo, já tá bom. Amilenismo. Escreve aí, número 1, amilenismo. Número 2, escreva aí. Pré-milenismo. É uma ramificação da teologia. Da onde saiu isso aí? Tudo de Apocalipse 20. Por causa de Apocalipse 20, a teologia escatológica se ramificou em 4. Eu estou resumindo em 4. Tem 5, tem 6, tem 7, mas estou resumindo em 4 mais importantes, ou mais marcantes na face da terra. Ou seja, dessas 4, a teologia diz que nós somos uma delas. Entendeu?
Me perguntaram esse dia o que nós somos. Falei para a irmã, acompanha a ministração quarta-feira, eu vou falar sobre isso. Não sou eu que falo o que nós somos. A escola teológica criou, porque os crentes se ramificaram. Um foi para lá, outro foi para cá. O outro fala, eu creio assim. O outro fala, não, eu não creio assim, eu creio assado. O outro fala, eu não creio nem assim, nem assado. Eu creio dessa forma. Estão entendendo? Porque os crentes foram se ramificando e foram estudando, a teologia denominou 4 tipos de crentes que crê de 4 formas diferentes. Em cima do mesmo texto, mesmo assunto. Em cima do mesmo assunto, que é Apocalipse 20, surgiu 4 escolas escatológicas. Diga comigo, amilenismo. E o número 2, diga comigo, pré-milenismo. Número 3, eu vou anotando aqui para manter a ordem. Escreva aí o número 3. Pós-milenismo. Já é o terceiro. Milenismo. Vou falar, daqui a pouco eu vou explicar. Primeiro eu estou te falando que se ramifica. Por causa de Apocalipse 20, a teologia escatológica se ramificou em 4 teorias bíblicas. Cada um quer de uma forma. Pastor, quem é que está certo e quem está errado? Essa não é a minha função. Posso ouvir um amém? Não vim aqui julgar, não vim aqui condenar. Tem gente que crê até no preterismo e diz que o preterismo completo. Eu não creio. E tenho meus motivos e razões e fundamento bíblico para isso. Vai brigar comigo? Eu não vou brigar com você. Vai debater comigo? Eu não vou debater com você. Vai discutir comigo? Eu não vou discutir com você. Então você me respeita doutrinariamente e eu te respeito doutrinariamente. Você não concorda com a minha posição doutrinária? Talvez eu também não concorde com a sua. Mas eu te respeito. Então se eu te respeito, me respeite. Isso deve ser recíproco. Amém? Porque se eu não estou 100% certo na minha forma de crer, se você fala que eu não estou 100% certo, então também posso falar isso de você. Porque se eu não estou 100% certo no meu modo de crer, isso quer dizer que eu não sou o dono da verdade. Porque eu não estou 100% certo. E se eu não estou 100% certo segundo você, para mim você também não está 100% certo do jeito que você crê. Ou seja, se eu não sou o dono da verdade, nem você. Ele é o dono da verdade. Trocando em miúdos. Você crê? Você tem uma Bíblia em mãos? Tem, não tem? Você crê nela. Eu li aqui na parte 9. Vocês não vão lembrar o primeiro versículo. Ninguém aqui vai lembrar o primeiro texto que eu li na parte 9. Mas eu vou lembrar pelo Espírito Santo. Eu ia ler Apocalipse 20, não foi o assunto? Já está vendo no caderninho já. Já está vendo no caderninho. Pode ver se você acha aí. Mas eu sei de cabeça. Na parte 9 eu ia ler Apocalipse 20. Antes de ler Apocalipse 20, eu li Coríntios 14, verso 5. Onde Paulo disse, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Não foi? E eu estou inteiramente seguro na minha própria consciência, do modo que eu creio. Como está escrito. Você crê como está escrito, mas talvez você crê diferente. Eu não vou te censurar, eu não vou te condenar. Eu não vou ser presunçoso e falar que eu tenho a verdade plena comigo. Eu não posso falar isso e nenhum homem na face da terra pode falar. Porque seria presunção, seria soberba, seria orgulho, seria altivez. Quem está entendendo? Então eu penso que nenhum homem na face da terra tem o direito ou recebeu de Deus autorização para dizer isso. Que tem a verdade absoluta, principalmente em assuntos escatológicos. Ninguém pode falar isso. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O assunto hoje é bem teológico mesmo. Hoje é uma ministração específica para quem quer conhecer e entender. Então, a teologia, ela se ramificou em 4 teorias escatológicas.
em cima do mesmo assunto, que é Apocalipse 20. Diga comigo. Primeiro, amilenismo. Diga. Segundo, pré-milenismo. Diga. Terceiro, pós-milenismo. Diga. Quarto, escreva aí, ó. Dispensacionalismo, que vem de dispensacionalista. Tem crentes dispensacionalistas. Eu vou explicar os 4. São 4 tipos de crente. Os 4 são crentes, os 4 são salvos, os 4 são filhos de Deus, os 4 têm o Espírito Santo. Quem está certo e quem está errado? Isso não cabe a mim falar e nem a você. Estou sendo humilde para falar isso. E imparcial. Porque eu não posso falar. São 4 modos de crer. Eu não posso puxar a sardinha para o meu lado. Então você fala assim, nossa, que pastor soberbo, que pastor presunçoso. Quem ele pensa que ele é? Ele tem uma Bíblia, eu também tenho. Ele conhece a Bíblia, eu também conheço. Então, para evitar debates, eu falar, esse texto, você fala, mas olha aquele texto. Eu falo, mas aqui está escrito, você fala, mas ali tá... Então, para evitar essas coisas, respeitemo-nos uns aos outros no nosso modo de crer, ou em cada linha de raciocínio. Porque a Bíblia é a mesma para todos. Mais uma vez eu falo antes de explicar. Ninguém, pelo menos é o que eu penso, ninguém está apto e nem tem autorização de Deus, podem até falar por aí, mas é pura presunção. E presunção é carne. Pode até falar, mas ninguém tem autorização de Deus para falar, a minha interpretação é a certa. Todo mundo está errado. Você não pode falar isso. Eu não creio no preterismo completo, ou preterismo consumado. Eu não creio. Não totalmente consumado. Porque eu creio na vinda do Senhor. Eu creio no arrebatamento. Então, estou querendo dizer o quê? Há coisas que estão consumadas. A salvação, a libertação, a justificação. João 19:30, tudo está consumado. Mas esse tudo está consumado é tudo coisas espirituais. Não diz respeito ao futuro. Isso é o modo que eu vejo e creio da Bíblia. Então, eu não creio, estou dizendo aqui abertamente, publicamente, eu não creio no preterismo consumado, ou no preterismo completo, ou pleno, como eles falam. Eu não creio. Totalmente pleno, não. Totalmente consumado, não. Não creio. Os respeito. Não concordo com tudo, mas respeito. Porque eu não sou o dono da verdade e não sou obrigado a crer como eles, e nem eles obrigados a crer como eu, e eu também não posso imputar nada para ninguém, então. O Espírito Santo veio e falou o quê? Olha, a teologia se ramificou. Aí vem Paulo e diz Romanos 14:5. Olha, vamos parar de briga? Romanos 14:5. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria consciência. Por favor, estou falando demais. Quem é que está entendendo aqui o que estou falando, hein? Você está acompanhando o raciocínio que estou falando? Porque hoje eu não vou mexer muito com a Bíblia. Eu já li a Bíblia. Hoje eu não vou mexer muito com a Bíblia. Você conhece a Bíblia, eu já li Apocalipse 20. Hoje eu vim te falar um pouco, não dá para falar tudo, porque eu tenho muitos assuntos. Eu vim te falar um pouco sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e dispensacionalismo. É verdade que eu já fiz um esboço, vou resumir. Eu não posso falar, senão vai demorar muito, não vai dar tempo. Escreva no seu caderno. Uma vez está sendo gravado e filmado, você pode assistir várias vezes depois, mas você que está ao vivo aqui, escreva no seu caderno aí. Ó. O que é o amilenismo? Amilenismo. O A quer dizer não, quer dizer contra. Amilenismo. Milenismo vem de milênio. Apocalipse 20 diz o quê? Reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Não está escrito Apocalipse 20? Esses 1000 anos é um milênio. 1000 anos é um milênio. Então, amilenista, amilênio, contra o milênio. Ele não crê nesse milênio. Então, o amilenismo, tem crente amilenista. Eu não vou julgar. Minha função não é essa, vou falar mais uma vez. Não vim julgar, não vim condenar.
Não vim, eu tenho uma Bíblia, você tem uma Bíblia. Não vim julgar e não vim condenar. Mesmo que crê no preterismo completo, eu não vim nem condenar. Não vim. Uma vez que eu não concordo, não creio. Mas eu não vim condenar. Não é meu objetivo. O amilenismo ou o amilenista, ele é ou são aqueles que crê que não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. Eles não crê. Por isso que é amilenista. Amilenismo. Aliás, vamos ver isso na Bíblia. Abre em Apocalipse 20, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse 20, que é o assunto. Ó. Apocalipse 20, versículo 5. O que está escrito no verso 5? Tudo por causa disso aqui, ó. A teologia se ramificou em 4 teorias escatológicas por causa do versículo 5. Olha como que a Bíblia é complexa. Apocalipse 20, versículo 5. Eu só vou ler. Eu não vou falar que linha que eu sou, que rumo que eu sigo. Só vou ler a Bíblia. Todas as Bíblias têm Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Está escrito ou não está escrito? Isso é o verso 5. Vamos ler o verso 4. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos e os que estavam assentados sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem nas suas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está escrito ou não está escrito? Então isso é indiscutível. Diga, está escrito. Então, tudo bem, está escrito. Isso é indiscutível, é inegável. A questão é a seguinte: como que você crê, como que eu creio, como você crê? Pastor, mas está escrito que reinaram com Cristo. Então, mas reinaram ontem? Reinaram, quer dizer que ele teve uma visão, vai reinar ainda? Como é que você vê isso aí? Foi daí que surgiu o amilenismo, aqueles que não crê de uma forma literal que os crentes vão reinar com Cristo mesmo na terra. Eles não crê assim. Eles são amilenistas, não crê que vão reinar literal. Talvez pensam que é uma simbologia ou um assunto figurativo, sei lá, né, simbólico. Mas o amilenismo não crê que haverá um reino literal. Esse é o assunto, literal de Cristo por 1000 anos. Eles não crê que será assim. Pastor, o que você acha? Eu não acho nada, eu não penso dessa forma, eu não vejo assim. Mas o que você acha dos que creem assim? Eu disse que não vim julgar, eu disse que não vim condenar. Ainda vou falar de mais 3. Esse é o amilenista, ele não crê, é o crente que não crê, é a igreja que não crê que vão reinar com Cristo de um modo literal os 1000 anos. Não crê assim, eles não crê. Pré-milenismo é o segundo. Veja na sua, você marcou no caderno aí, ó. Diga comigo. O amilenista são os crentes que não crê que haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. E eles não crê que será um reino literal. Não crê. Diga, pré-milenismo. Bom, se um é amilenismo, quer dizer contra. Ele não crê. O outro é pré-milenismo. Pré quer dizer o quê? Lembra do pré-primário? Quem foi no pré-primário? O que quer dizer pré-primário? Antes do primário. Então, pré-milenismo ou pré-milenista, o crente ou a igreja que é pré-milenista, ele crê, o amilenista não crê no milênio, que será literal. E o pré-milenista é os crentes que crê que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes, por isso que é pré-milenista, antes do seu reino milenar. Então, ou seja, ele crê no milênio. Só que ele crê que a vinda de Cristo será antes. Por isso que é pré-milenista. Ele crê que a vinda de Cristo ocorrerá antes do seu reino milenar. Ele crê em Apocalipse 20, verso 4 e 5. Ele só crê que a vinda do Senhor será antes.
Então, como que ele pensa? O Senhor vem e aí os crentes passam a reinar o milênio na terra. Entenderam? O amilenista não crê que o reino será literal. O pré-milenista crê que Jesus vem e então vai reinar durante os 1000 anos. O terceiro, diga comigo, pós-milenista. Se um é amilenista, é contra o milênio. Um é pré-milenista, quer dizer, ele crê que a vinda do Senhor será antes do milênio. O outro é pós-milenista. Pós quer dizer o quê? Depois. Então, o pós-milenismo ou o pós-milenista são os crentes que crê que a vinda do Senhor, né, que a segunda vinda do Senhor, ocorrerá após o milênio. Está bem explicado, né, pessoal? Eu fiz um resumo aqui, deixei aqui já pronto. Está bem explicado. O pós-milenista, ele crê que a vinda do Senhor será depois do milênio. Passa primeiro o milênio, aí vem o pós-milenismo. Ou seja, aí Cristo vem, né? O Cristo vem pós o milênio. Bom, falta o dispensacionalista, que é o quarto. Diga comigo, dispensacionalismo. É o quarto. Eu já ia tocar o assunto. O dispensacionalismo ou dispensacionalista, eles têm um princípio de interpretação, ou seja, o modo deles interpretar a Bíblia é literal. O amilenista já não é literal. O dispensacionalista, ele crê no milênio de um modo literal. O dragão é o dragão mesmo, a serpente é a serpente mesmo, a besta é a besta mesmo. Então eles creem de um modo literal. E vamos falar a verdade. O Apocalipse é um livro profético, cheio de simbologias, que precisa de interpretação. Mas o dispensacionalista, ele crê de um modo na interpretação literal. Eu vi o dragão mesmo, hein? 7 cabeças, então 7 cabeças mesmo. Mas você vai ler Apocalipse, 7 cadeias, 7 estrelas, são as 7 igrejas e os 7 anjos. Então, as 7 estrelas, na verdade, não são literalmente estrelas. São 7 anjos. Estão me entendendo? Então, já o dispensacionalista, ele é meio radical e extremista. Não muda por nada. Não, está escrito aqui, ó. Está escrito dragão é dragão. Abençoado. Nós sabemos, quer escrever isso? Que o livro de Apocalipse é um livro profético. Amém, abençoado? E como Zacarias, como Daniel, como Ezequiel, são livros proféticos. E livro profético, Deus fala de uma forma profética. A forma profética pode ser por parábolas, pode ser por simbologias. É um modo de Deus falar. Se Deus fala de um modo profético, cabe ao profeta, por isso que Coríntios 12, 28, Paulo disse que a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolo, segundo profeta. Então cabe ao profeta trazer a revelação e a interpretação, né? Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, deixa eu mudar aqui meus estudos aqui, para cá. É só um resumo, tá? Para você ter uma ideia. Eu vou abordar alguns assuntos. Vamos resumir até aqui? Vamos resumir. Apocalipse 20, eu li na Bíblia Thompson, que é a versão que eu uso quase há 30 anos, desde 92, 93, 94, que eu uso a Bíblia Thompson. A minha primeira Thompson chegou na minha vida em 93. A minha, já usava antes, que é a edição contemporânea. Então, nós vimos na Bíblia Thompson, Apocalipse 20, vimos na Bíblia de Antônio Figueiredo, de 1821, Apocalipse 20. Então, está escrito, está escrito. Não vem com essa conversa que foi alterado, porque está escrito, está escrito. Não foi alterado coisa nenhuma. O que aconteceu é que esse assunto, quer escrever? Esse assunto de Apocalipse 20, ele se ramificou em quantas partes?
em 4 partes. Faz assim comigo, ó. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e dispensacionalismo. Ou seja, são os 4 modos de ver Apocalipse 20. Eu não vejo de 4 modos, eu vejo de um modo só. Mas existem 4. Tá entendendo aí? Existem 4 modos de ver. Eu vejo de um só. Mas existe o amilenista, o pré-milenista, o pós-milenista. Milenista, guarda que vem de milênio, que é os mil anos. E o dispensacionalista, que é aquele que crê de um modo literalmente mesmo. Está escrito, eu creio como está escrito. Falou dragão, é dragão mesmo. Aí você vai pensar que vem um dragão no céu, aí não dá para falar sobre isso, né? Parece que o dispensacionalista, ele é fraco, teologicamente falando, principalmente na área de exegese e de hermenêutica, de interpretação. Porque ele interpreta de um modo literal. Entenderam? E nem tudo na Bíblia se entende de um modo literal. Por exemplo, João 8,44. Não se pode entender de um modo literal. Quando Jesus diz para os fariseus, vós tendes por pai o diabo. Isso não é literal. Por quê? Porque Efésios 4,6, Paulo diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quer dizer, não sobrou ninguém fora do guarda-chuva. Há um só Deus, Efésios 4,6, há um só Deus, Pai de todos, todos que estão debaixo. Todos, filhos da salvação, filhos da perdição. Ele é Pai de todos, por todos e sobre todos. Colossenses 1,16, tudo foi feito por ele e para ele, principados, potestades. Então, se há um só Deus e Pai, então não se entende João 8,44, vós tem pai o diabo, não se entende literalmente. Por quê? Porque há um só Pai. Se há um só Pai, o diabo não é pai. Ah, mas Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Ali era uma força de expressão, Jesus se referindo aos filhos da perdição. Isso é a área da hermenêutica, da interpretação. Ou seja, se interpreta assim, se entende assim. Diga comigo, não de um modo literal. Tá claro? Porque senão você vai falar, você é o filho do diabo. Aí a pessoa recebe Jesus, confessa Jesus, o Espírito Santo se manifesta nela. Aí você passa vergonha. Porque se é filho do diabo mesmo, não pode ter o Espírito Santo. Então não existe filho do diabo. Diga comigo, filho do diabo é só uma força de expressão. Diga, uma alusão aos filhos da perdição. Tá claro aí? Aprenderam? Bom, então como a teologia escatológica a respeito de Apocalipse 20 se ramificou em 4, mais uma vez, diga, amilenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. 4. Então, vamos ver alguns assuntos de como que cada um deles vê. Quer escrever aí? Sobre a segunda vinda de Cristo. Como é que cada um vê? Eu anotei aqui, eu estudei isso aqui. Olha lá. Como que cada um vê? Sobre... Alô, eu já mostrei para vocês que existem 4 teorias escatológicas. O que é escatológica? Vem de escatologia. O que é escatologia? Doutrina dos últimos dias. Doutrina dos últimos tempos. Isso significa escatologia, ou melhor, é a doutrina que estuda os últimos dias, os últimos tempos. Essa doutrina se chama escatologia. Então, Apocalipse 20 se dividiu em 4 teorias escatológicas. Sobre a segunda vinda de Cristo. Quando eu digo segunda vinda de Cristo, presta atenção, vamos deixar bem explicado. Quando eu digo segunda vinda de Cristo, eu não estou me referindo a Jesus morrer e ressuscitar. Amém? Quando eu digo segunda vinda de Cristo, eu não me refiro a Jesus morrer e ressuscitar. Então você se refere ao quê? Abre em Atos capítulo 1. Isso aqui, ó. Abre Atos 1. Alguém vai falar que já aconteceu? Irmão,
Aí você ensina isso no seu Facebook, no seu canal no YouTube, no seu site. Então quem está ensinando aqui hoje sou eu. Amém, abençoado? Ah, eu não concordo assim. Aí você ensina no seu canal, você ensina no seu site. Eu estou ensinando o que nós cremos e como está escrito. Amém? Já para evitar debates. Porque o objetivo não é debate. Atos capítulo 1. Ouça o que Paulo disse. Ouvir a todos e reter o que é bom. Retém o bem. Eu tô falando da Bíblia. Tá certo, tá errado? Primeiro eu estou falando da Bíblia. Consulte o Espírito Santo. E ele vai testificar com você. É o máximo que eu posso falar. Eu não estou aqui para falar quem está certo e quem está errado. Posso ouvir um amém? Agora, no âmbito de idolatria, a Igreja Católica tem estátuas, tem imagem. Está certo ou está errado? Está errado. Aí eu posso falar. Está errado. Idolatria. Não farás para ti mais escultura. Êxodo capítulo 20. Ah, é na lei? Eu uso a graça. Efésios 4, Efésios 5, eu uso a graça. 1 Coríntios 8. Então não é para ter mais escultura. Então nessa área eu posso falar. Tá certo? Pastor, eu pertenço à Igreja Católica, lá onde eu congrego, tá cheio de estátua. Eles pegam estátua nas mãos, levam na rua, beija. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Está errado, ponto final. Agora, em assuntos escatológicos, que diz respeito ao futuro, quem é que pode falar que está certo ou está errado se o futuro não chegou? Hã? Não, você vai viver 120 anos, é mesmo? Estou com 52. Como que você me garante isso? Que eu vou viver 120 anos? Ninguém na Terra garante. Porque é um assunto que diz respeito ao futuro. Entenderam, abençoado? Atos capítulo 1, olha aí, a respeito da segunda vinda de Cristo. Atos 1, quem já achou, diga amém. Atos 1, versículo 7. Jesus disse para eles, não vos pertence, para quem? Para os discípulos que estavam ali. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 9. Coloca o dedo no verso 9. Depois que lhes disse isso, vendo eles, quer dizer, eles estavam olhando para Jesus, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Ou recebeu, quer dizer, recebeu Jesus. Ele foi elevado às alturas. Elevado, quer dizer, ele subiu. Jesus estava conversando. Alô, Jesus já tinha ressuscitado. É Atos capítulo 1, ele já tinha ressuscitado, já tinha aparecido a Maria, a Tomé, aos discípulos, lá em João 20, 21, já tinha aparecido. Agora é Atos 1. Jesus subiu, começou a subir, Atos 1, verso 9. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Ou seja, Jesus foi subindo, literalmente. Literalmente. Eu já vi pastor falar assim, você acha que Jesus estava com um corpo de carne? Ô irmão, deixa de ser ignorante, né? O corpo de Jesus foi o quê? Transformado. O corpo de Jesus carnal, porque Jesus tinha carne. Jesus comeu peixe com favo de mel. Jesus dormia, ele era um ser humano. Deus revestido em carne. Aquele corpo de Jesus que nasceu da Virgem Maria, aquele corpo morreu com 33 anos. Só que esse corpo foi o quê? Transformado. Está entendendo isso? Aquele corpo foi transformado. Não era um corpo que pesava 75 quilos, como o meu pesa. Era um corpo glorificado. Um corpo transformado. Quem está entendendo? Então, Atos 1:9, aquele corpo transformado, olha lá, começou a subir e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos, quer dizer, sumiu. Ele subiu, uma nuvem recebeu ele e foi subindo, subindo, subindo até que sumiu. Tá claro? Atos 1, versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, eles estavam assim, ó. Porque sumiu. Vocês estão entendendo? O Jesus sumiu, o corpo dele. Sumiu nas nuvens. Porque a nuvem, você vê o avião, começa a olhar o avião, de repente o avião some, você não vê mais. Não é assim?
Até que Jesus também sumiu. Uma nuvem subiu com ele e sumiu. Atos 1:10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, Jesus subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, que, por interpretação, cremos e entendemos ser 2 anjos. Isso é fácil de entender, né? Esses 2 homens de branco eram 2 anjos. Atos 1, versículo 11. Os quais disseram, quer dizer, os anjos falaram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque eles estavam assim, ó, que Jesus estava subindo. Até aqui, desapareceu. E eles ficaram olhando. Os anjos apareceu do lado e disse, Atos 1:11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido aonde? Em cima no céu. Está escrito ou não está? Então, se alguém perguntar, mas o que aconteceu com Jesus depois que ele ressuscitou e apareceu aos discípulos? Ele foi para o céu. Está claro? Verdade é que em Atos 9, ele apareceu a Paulo. Está claro ou não está claro? Ele pode aparecer o que ele quiser, ele é Deus. Posso ouvir um amém? Ele pode fazer o que ele quiser fazer, ele é Deus. Quem é que quer falar o que ele não pode fazer? Teve um pastor que falou assim, você acha que Jesus... Eu não acho nada, irmão. Nós cremos na Bíblia. Se estiver escrito, eu creio. Não é o que eu acho. Diga, é o que está escrito. Então, a primeira parte do processo foi essa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e subiu aos céus. Está claro ou não está claro? Depois apareceu para Paulo, mas deixa isso para lá. Vamos falar aqui desse assunto. Atos 1, coloca o dedo no versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que... Se eu estivesse lá, eu ia olhar também. Você não ia olhar? Você está com Jesus do lado, conversando. De repente ele começa a se elevar. Ele começa a subir. Começou a flutuar. Jesus começou a flutuar e começou a subir, foi subindo. Uma nuvem recebeu ele. E quem que não vai ficar olhando? Não é uma coisa extraordinária? Eles estavam olhando. Aí os anjos apareceu. Atos 1:11 diz, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, circule na sua Bíblia. Há de vir. Olha a promessa, hein? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, vocês não estão vendo ele ir? Estamos. Então, ele há de vir. Está claro ou não está claro? Então, quando eu falo sobre segunda vinda de Cristo, eu estou falando sobre Atos capítulo 1. Amém? E como se não bastasse, abre João 14. Como se não bastasse o anjo falar que ele há de vir, ele mesmo disse. João 14. E não interessa para quem que ele disse, tá? A primeira vez que ele disse para os discípulos. Mas nesse assunto, o que importa é que ele disse, não para quem que ele disse. Conseguiu entender? João 14, verso 1. Isso aqui é promessa de Jesus. Enquanto não acontecer, diga, nada aconteceu. João 14, verso 1. E não interessa se passou 5 anos, se passou 10, se passou 1000 anos, se passou 2000. Isso não muda nada. Não muda nada. De uma coisa eu te digo, Jesus não é mentiroso. Porque ele disse, sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Olha, vou preparar-vos lugar. Vou. Ele não tinha ido ainda. Quando que ele foi? Diga em Atos 1. Está claro ou não está claro? Vou preparar lugar. Verso 3. E se eu for, ele já foi ou vai ainda? Ele já foi, eu acabei de ler Atos 1. Que o anjo, eles viram ele subir. Então, João 14, 3. Se eu for preparar lugar, sublinha na sua Bíblia. Virei outra vez. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Virei outra vez. Essa é a primeira promessa. Não
só virei outra vez. Outra promessa que ele disse, ó, sublinha, e vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus mesmo. Mas isso não aconteceu ainda. Está claro ou não está claro? Como é que ele disse, vos levarei, eu estou aqui ainda? Você está aqui ainda? Só para você pensar. Ele disse, vos levarei. Vos quem? Não pode ser só os discípulos. Por quê? Porque ele não morreu só pelos discípulos. Está claro ou não está claro? Ou não está claro? Ele não morreu só pelos discípulos. Então, essa palavra seria só para os discípulos se ele tivesse morrido só pelos discípulos. Mas Paulo diz para nós que não somos discípulos, pela graça sois salvos. Então inclui eu também, que não sou discípulo de Jesus. Está claro ou não está claro? Então João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, primeiro, virei outra vez. Segundo, e vos levarei para mim mesmo. Terceiro, para que onde eu estou, para aí. Para onde eu estou. Uma outra versão diz, onde eu estiver. Bom, onde é que Jesus está agora? No céu. Como é que eu sei que ele está no céu? Porque alguém me falou? Não. Porque eu li Atos capítulo 1. Que ele foi subindo e uma nuvem levou ao... Está claro ou não está claro? Então eu sei que ele está onde agora? No céu. Alguém dirá, mas Cristo habita em nós. Abençoado. Isso é outro assunto, irmão. Cristo habitar em mim. Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coríntios 3:16. O Espírito Santo habita em mim. Cristo, Jesus, habitar em mim, habitar em você, não tem nada a ver com a segunda vinda do Senhor. Cristo habitar em você não tem nada a ver com arrebatamento. Está claro ou não está claro? Não é porque Cristo habita em você que isso anula a vinda do Senhor. Uma coisa tem a ver com a outra. Não é porque Cristo habita em você nessa nova aliança que anula o arrebatamento. Não tem nada a ver. São assuntos diferentes. Quem está entendendo? Cristo habitava em Paulo. Eu citei Gálatas 2:20. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, claro que Cristo habitava em Paulo. Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então é claro que Cristo habitava em Paulo. Mas Paulo falava o quê? Estou aguardando, a vinda do Senhor será assim. Mas isso não será antes que aconteça, venha apostasia. Então Cristo já estava em Paulo. Está claro ou não está claro? Cristo já habitava em Paulo. Mas Cristo habitar em Paulo ou em mim não tem nada a ver com a vinda dele. Está claro que uma coisa é uma coisa e outra coisa é totalmente outra coisa? Só para quem está claro. Tem gente que mistura as coisas. Tem gente que fala assim, mas Jesus já voltou e habita em mim. Irmão, o assunto não é esse. Ele habita em você, mas ele não voltou. Jesus não voltou ainda. A igreja o aguarda. 1 Tessalonicenses 4. Para o arrebatamento. E os mortos em Cristo ressurgirão. Então ele não voltou ainda. Mas ele habita em mim. Graças a Deus. Isso aí não é novidade nenhuma. Ele habita no crente. Ele habita na ovelha. Você é templo do Espírito Santo. Que Cristo habita em você não tem nenhuma novidade. A questão é você saber entender que ele não voltou ainda. Porque se ele tivesse voltado, a igreja não estaria aqui. E se a igreja não estaria, muito menos o Espírito Santo. Porque quando a igreja for tomada, o Espírito sairá junto com ela. Se a igreja ainda está na terra, é porque Cristo não voltou. E se a igreja está na terra, o Espírito Santo está na terra. Convencendo o homem, dando entendimento para o homem, dando sabedoria, dando revelação. Está claro ou não está claro? Diga comigo, a igreja e o Espírito Santo estão interligados. Isso sim. A igreja e o Espírito Santo. Se a igreja não estiver mais aqui, o Espírito Santo não estará. Se a igreja está, o Espírito Santo está também. E se a igreja está e o Espírito Santo está também, Cristo não voltou. Porque não tem lógica.
Como é que ele voltou e a igreja está aqui ainda? Ele voltou para alguns só? Ele voltou só para os discípulos judeus? Que mente que é essa? Quem é que está entendendo? Ele voltou só para os judeus, igual o Davis falou semana passada, o fim só para os judeus? Ah, já houve o fim. Mas então o fim só foi para os judeus? Aí você vê que a linha de raciocínio escatológico choca, por vezes choca. Porque não tem sentido Jesus voltar só para os 12 discípulos. Porque em João 14, literalmente na letra, ele está falando com os discípulos. Mas tem lógica ele voltar só para os discípulos? Tem lógica ele morrer só pelos discípulos? Então não sou salvo pela graça? Então Cristo não habita em mim? Então o gentil está fora. Está vendo como que dá problema? Texto fora de contexto. Forçando interpretações para justificar o modo que o pastor crê. Dá um sinal quem entendeu essa frase que eu falei. Vou falar de novo. Tem gente pregando assim, tá? Textos fora de um contexto escatológico. Para quê? Forçando interpretações, até absurdas. Para quê? Para justificar o modo que ele crê. Então ele usa a Bíblia. Eu estou vendo isso, eu tenho visto isso aí. Pastor dizendo que a parábola do rico e Lázaro é lenda. Lenda? Então você está chamando Jesus de mentiroso. Lenda? Que o livro de Jó não existe. Era só... Você está de brincadeira, né? Ou seja, já estão começando a anular a Bíblia. Eu sabia que ia acontecer isso aí. Eu já previa isso. Já estão começando a tirar a Bíblia do foco do centro e prevalece como o pastor fala que é. Lu, não interessa o que está escrito, não interessa. Já está tirando Jesus da jogada. Foi Jesus que falou, mas não é bem assim. Mas foi Jesus que disse, não, isso é uma lenda. Lenda? Lenda é saci pererê, mula sem cabeça. Vê lá o que você está ouvindo por aí, hein? Porque estão dando comida com veneno, hein? E as pessoas vêm até mim com muita dor de barriga. Dor de barriga, dor de cabeça, desinteria, diarreia. Porque está comendo comida com veneno. Até pastores vêm a mim com desinteria, com diarreia, porque estão comendo comida com veneno. Água contaminada. Contaminada com o quê? Com heresias e distorções da Bíblia, da palavra. Usa-se a Bíblia para justificar o modo que o pregador crê, o modo que ele vê. Aí usa-se a Bíblia, claro que vai usar a Bíblia. João 14. Para vocês verem como que esse assunto é sério, hein? Não estou aqui para condenar ninguém. Mas que existe, existe. Pastor, então o que eu faço? Pega a sua Bíblia, confere o que eu estou falando, ore a Deus. Porque Paulo disse, Jesus também, Paulo disse em Romanos 9,33, quem nele crer não será confundido. Já é um princípio para você orar, tá? Pastor, o que eu faço? Porque estão falando coisas, estão falando e mostra na Bíblia. Para, sem pânico, pega a sua Bíblia, confere e ora. Romanos 9,33, Senhor, tu disseste quem crer em ti não será confundido. Senhor, Jesus disse em João 16,13 que o Espírito Santo me guiará em toda a verdade. Senhor, Jesus disse em João 14,26 que o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Pega a Bíblia e ora a Deus. E Deus, quem nele crer, não será enganado e nem confundido. Porque Deus não é Deus de confusão. Tem que orar. Agora, se você for crente papagaio, que vai só repetindo o que falam por aí, sem um exímio estudo da palavra,
sem um exímio e exaustivo estudo da palavra. Exímio e exaustivo. Não é ler um versículo não, irmão. Não é ler um versículo. É horas e horas e horas, e dias, e semanas, e meses, e anos. É um estudo exaustivo. Não é, eu ouvi falar lá que Jesus voltou. Não é assim não. Não é assim não, hein? Aí fica fácil de te enganar. Se você não faz um estudo exaustivo, consultando o Espírito Santo, não tem que ser confirmado por um homem, ou seja ele quem for, tem que ser confirmado pelo Espírito Santo. E nessa igreja, nesse ministério MGA, não entra essas heresias, por quê? Porque o Espírito Santo não confirma, não testifica, então aqui não entra. Tá claro? Na minha vida cristã espiritual, é simples assim. Se você já nem lê mais a Bíblia, porque estão caminhando para isso, já não estão mais lendo a Bíblia. O que o homem fala, está falado, acabou. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável, porque o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então o que prevalece é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Mas ele mostrou na Bíblia. Interpretação tem 500 mil interpretações. A Igreja Católica usa a Bíblia, o Allan Kardec usa a Bíblia, o Testemunho de Jeová usa a Bíblia, a Congregação Cristã usa a Bíblia. Mostrar na Bíblia não quer dizer nada. A Bíblia fala o que eu quiser que ela fale. Eu posso usar o João 8,44 e falar, você é filho do diabo. Não sou. Mas está escrito aqui, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Eu posso pegar a Bíblia e falar isso. Não está na Bíblia? Tá. Mas eu estou forçando uma interpretação. E se você crê nisso? Que de fato você é filho do diabo? Porque está escrito. Vós tendes por pai o diabo. E aí? O que eu estou querendo te mostrar? Que o mau uso da Bíblia mata as ovelhas. O falso profeta vai usar o quê? Um prato de macumba? De magia negra? Não. O falso profeta vai usar a Bíblia. Está claro ou não está claro? O que você acha que um falso profeta vai usar? Só para você pensar, irmão. O que você acha que um falso profeta... Tem o profeta e tem o falso profeta. O que você acha que um falso profeta vai usar? A Bíblia. A mesma que você tem, a mesma que eu tenho. E vai citar texto da Bíblia. Como eu cito, vai citar. Então, é aí que você vai ter que buscar o mestre dos mestres. O Deus dos deuses. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Aquele que só ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível. É a hora de buscar, consultar ele. E não consultar a Wikipédia, consultar Google. Porque Google, Wikipédia não é Deus, não é o Espírito Santo. Isso é sabedoria humana. Está claro ou não está claro? Eu estou vendo que não vai dar tempo de eu falar muito mais, está acabando o meu horário, mais uns 5 minutinhos, você aguenta aí para mim terminar o João 14. Você vê que essa série vai prolongar, que eu vou falar como que o amilenismo vê a segunda vinda. Eu tive que parar para explicar esse assunto. Não dá para não falar. Vamos terminar. João 14, 3. Jesus falando, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, para quem que Jesus diz? Tem dois modos de entender. Diga comigo, João 14. Diga, para quem Jesus disse isso? Tem dois modos de entender. É isso que é teologia. Theos, Deus. Logia, estudo. Teoslogia, então é teo. Teologia, o estudo sobre Deus ou sobre as coisas de Deus. É isso que é teologia. Então diga comigo, João 14. Para quem Jesus disse isso? Tem dois modos de ver. Na letra e na fé. Escreva aí. Tem dois modos de ver João 14. Primeiro na letra. Diga, na letra. Na letra quer dizer,
para quem literalmente Jesus disse. Para os discípulos, 12 discípulos, ele estava falando com eles, eu não estava lá, nem você. Tá claro? Nem Paulo estava lá. Então, esse é o primeiro modo de ver, teologicamente falando, na letra, no seco. No seco, Jesus disse para os discípulos. Tá bom. O outro modo de ver, pela fé. Como assim pela fé? Ora, se Jesus era o Senhor dos discípulos, levante a mão e diga, é o meu também. Porque se Jesus não é o seu Senhor, só era dos discípulos, o que você está fazendo aqui? Se Paulo disse em Filipenses 2, 10 e 11, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E eu sou gentil, e já confessei Jesus como Senhor, assim como os discípulos. Então, se na letra Jesus falou primeiramente para os discípulos, pela fé, está falando para mim também, porque eu creio nele. Aí alguém vai dizer, mas aqui é o Jesus de Nazaré, aqui é o Cristo segundo a carne. Nesse assunto não interessa se era o segundo a carne, ou se aqui não muda nada. Por quê? Porque aqui ele falou uma palavra profética, uma promessa divina, profética. Se João 14 não vale para nós, então Salmo 23 não vale, Salmo 91 não vale, Isaías 53 não vale, Isaías 55 não. Então tem muita coisa, Jeremias, então nada vale. Você está vendo como que ser radical embola o meio de campo? Por isso que Paulo disse o quê? Que um dos dons do Espírito Santo é o discernimento. Quer escrever? O discernimento, através do Espírito Santo, te faz entender e compreender as coisas de Deus, além da letra. Além da letra. Por quê? Eu leio o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas peraí, na letra quem falou isso foi Davi. Eu nem tinha nascido, então como é que eu estou lendo o Salmo 23? Como é que eu estou falando isso aí? Não, pela fé. Pela fé eu posso falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pela fé, o que diz Hebreus 10, 38? O meu justo viverá pela fé. Então, pela fé, eu posso falar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus disse, na letra, Deus disse para Davi, pela fé, para mim e para todo aquele que crê. Eu vou ter que parar aqui. Na próxima parte 11, hoje eu falei o que é amilenismo ou amilenista, o que é pré-milenismo ou milenista ou pré-milenista, o que é pós-milenismo ou pró-milenista, pós-milenista, e o que é dispensacionalismo ou dispensacionalista. Expliquei as 4. Só assistir de novo quantas vezes quiser. Está no YouTube, está no Facebook e está no nosso site graçaapostolado.com. É um estudo exaustivo. Se você vai na igreja procurando namorada, procurando emprego, você não vai aguentar 10 minutos, porque hoje é um estudo teológico. Tá claro? Para quem quer crescer no conhecimento e no entendimento. Pastor, eu vim pensando que você ia orar para Deus me arrumar uma namorada. Vai se lascar, meu irmão, vai trabalhar. Procurar sua turma que você ganha mais. Tem gente assim, não tem gente assim? Inventaram igrejas para esses tais. Você que está sem namorada, vem aqui. Você que quer um emprego, vem aqui. Você que quer ser empresário, vem aqui. Você que quer comprar um carro novo, vem aqui. Mas também tem igreja, você que quer Cristo, vem aqui. Você que quer crescer em graça, vem aqui. Na próxima parte, a teologia. Não dá para falar tudo, é só 1 hora, irmão. O relógio está tocando a campainha. Não dá para falar tudo, esse assunto não se explica em uma ministração. Já estamos na 10ª parte. Na próxima, a 11ª, eu vou mostrar como que o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, o dispensacionalismo, como que eles vê, cada um deles, como vê a segunda vinda de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos. Então, tem vários assuntos. Eu vou mostrar como cada um vê
Ah, eu creio assim. Ah, eu não creio assim, não. Ah, eu creio que será assim. Na próxima ministração, quarta-feira, 7h30 da noite, a teologia e as suas ramificações, 11ª parte. Não perca por nada, hein? Sua melhor salva de palmas, graça e paz e até domingo. Me aguarde na próxima, hein?